Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. E eu já te peço para você curtir esse vídeo, de compartilhar com todos os seus amigos, seus familiares, nos grupos do WhatsApp, das suas redes sociais. E também não se esqueça de se inscrever, é totalmente de graça. Ative o sininho aqui embaixo para que você possa não perder nenhuma notificação. E você que tem acompanhado o canal, nós estamos na série de mensagem As Cartas de um Prisioneiro. Semana passada, no outro vídeo, nós conversamos o tema O Valor de um Amigo, a primeira parte. E na próxima semana, nós vamos dar continuidade na segunda parte dessa mensagem. Porque neste vídeo desta semana, nós vamos estar ouvindo uma palavra poderosa através da vida do pastor Pablo Fest, um pastor de muito sucesso no Amazonas, serviu muitos anos à igreja em Manaus, foi enviado para Lábrea, Apuí, fez um trabalho espetacular e hoje ele está na cidade de Humaitá, juntamente com a sua esposa Colin, um casal espetacular. E agora, fique com a palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Mas então é um privilégio estar aqui nessa igreja, já ouvi falar tanto e agora estamos aqui para estar experimentando a graça de Deus juntos. Eu queria fazer essa pergunta: você já em algum momento pareceu um pouco com o diabo? Alguém já pareceu com o diabo? Aqui uma meia dúzia de 10 pessoas talvez já apareceram com o diabo. Então eu vou pregar para vocês. Não está parecendo como o diabo agora, né? Não, essa pregação é para mim, é para todos nós hoje, essa palavra, porque de vez em quando eu creio que todos nós em algum momento parecemos mais com ele e não com nosso pai. Quem já apareceu como seu verdadeiro pai no céu? Quem já apareceu com ele? Então, agora para aquele que já acha que pareceu um pouco com o diabo, se você não levantou a mão, pode perguntar à pessoa do seu lado se a pessoa acha que você pareceu com o diabo alguma vez. Especialmente os casais, né? Tem a tendência de ser bem honesto. Mas se você pareceu com o diabo um pouco, qual foi o seu segredo? Fala para a pessoa, qual foi o segredo de você parecer com o diabo? Fala para a pessoa do seu lado, o segredo de você parecer com o diabo. Então, hoje na realidade não queremos falar muito sobre isso, mas sobre parecendo com ele, queremos parecer com nosso papai de verdade, o nosso pai no céu. Só que eu acho que não tem segredo, né? O que as pessoas falaram por aí, tem segredo? Não, o segredo é só ser, quer dizer, só existir, né? Se você não cuidar, se você não estiver realmente cheio do Espírito Santo, é muito capaz de parecer com o diabo qualquer hora. E quando você menos esperava. Alguém já teve essa experiência? Pegou até você de surpresa, né? Alguma reação, alguma palavra. Onde é que mais acontece isso? Dentro de casa, né? Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, sempre. Nós precisamos estar. E quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, eu quero dar vários motivos para você hoje. Para você criar vergonha e não se encher apenas quando a gente canta Espírito, Espírito, né? Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Dá a impressão que estamos vazios, não? Precisando de ser enchido de novo. Não falamos me complete de novo, né? Só o que está faltando, me enche de novo, porque muitos andamos vazios ou meio vazio para a glória de Deus. Não, meio cheio para a glória de Deus.
Mas que diferença há? Há uma diferença entre meio cheio e meio vazio? Não há, só que um soa melhor, né? O meio cheio do Espírito Santo, meio cheio. Só que meio cheio não transborda, não faz diferença nenhuma. É como está vazio mesmo. Então é melhor a gente logo falar estou meio vazio, se não estamos cheios. É melhor nem falar isso, é melhor estar cheio. Então, fica a nosso alcance estar cheio? Ou depende só de Deus? Depende daquela experiência de Pentecostes. Vem como em Pentecostes. Vem como o quê? Como fogo, né? Desce como fogo. A gente canta muita música que fala sobre o Espírito Santo descendo como fogo. Só que isso acontece em uma reunião ou outra, numa vigília, no encontro, que a gente se enche daquele jeito. Mas às vezes eu não sei se quando a gente é enchido daquele jeito, se fica. Eu lembro uma vez na Alemanha, nós fomos na casa de alguém que nos ofereceu café. Não, vocês não viram esses chantilly que você aperta, ele já sai prontinho, né? Rapaz, café com chantilly. Aí ele foi lá, apertou e veio com toda a força. Café saiu todinho da xícara. Só ficou o chantilly, o café sai fora. E não sei quanto do chantilly também ficou. Mas assim às vezes quando vem o Espírito Santo, como em Pentecostes, se ele entrar com força e tudo que não presta sai, mas não é o que acontece. Na realidade, aquele enchimento não é o que Deus quer para nós. Ele quer algo melhor. Melhor é a gente viver cheio do Espírito Santo. E tem umas áreas onde você pode ter certeza que... Não sei, deixa eu fazer essa pergunta. Onde é a área que você tem mais dificuldade de parecer com o papai no céu? Onde é a área onde você tem mais dificuldade de parecer com seu pai no céu? Se tiver coragem, fala para a pessoa do seu lado, né? Ore por mim, essa área que eu mais sinto que eu não pareço com meu pai no céu. Só se tiver coragem. Confessar os pecados uns aos outros. Então, se está com seu cônjuge, você pode até perguntar para o seu cônjuge: qual é a área que eu menos pareço com meu pai, com o nosso pai? E provavelmente o que ela ou ele vai falar, você já sabe. Provavelmente já sabe. Mas precisamos saber onde não parecemos. E precisamos estar cientes de que os que estão mais próximos da gente é que mais apanha quando não estamos cheios do Espírito Santo. Você percebeu isso? Quem sofre quando eu não ando cheio do Espírito Santo? Quem mais sofre? A Colim. Ele já sofreu muito. Eu estou abraçando esse desafio porque não é automático. A gente precisa andar se enchendo do Espírito Santo constantemente. Mas a gente às vezes esquece, é distraído e não coloca isso como prioridade. Então, qual é o nosso termômetro de se eu estou cheio ou não? Eu creio que é a minha esposa. É o termômetro. Não adianta medir pela maneira que eu trato as pessoas fora de casa. Então, se você não é casado, vai ser, os de dentro de casa. A gente acostuma uns com os outros e às vezes trata não com aquela consideração que deveríamos, não tratamos cheios do Espírito Santo. Não sei se a gente acha que não merecem, mas eu creio sinceramente que merecem os que estão próximos da gente. O mundo merece também que a gente ande cheio do Espírito Santo. Por quê? Se não andamos cheio o tempo todo, o mundo vai ter uma visão de quem é o nosso pai. A gente fala quem é o nosso pai, não falamos? Mas eles vão ter uma visão errada pela maneira que a gente age. Vão dizer: rapaz,
parece muito com o que eu acho que deveria. Eu talvez não tenham conhecimento, talvez não sabem nada acerca do nosso Pai, como Ele é. Vai depender de nós. Mas se a gente deixar, se a gente não cuidar, o natural é agir e reagir carnalmente, ou seja, parecendo mais com o diabo. Há alguns versículos, tem um em Filipenses, que eu vou citar hoje, tem outro em Mateus, em Lucas, que fala de áreas onde nós devemos parecer com nosso Pai. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, 14 a 15. Como podemos, essa é uma área onde a gente podemos realmente ver se estamos parecendo com o nosso Pai, e é uma maneira de medir se estamos mesmo cheios do Espírito Santo. Quem aqui já reclamou em algum momento? Reclamou. Alguém já reclamou? Alguns reclamaram? E nesse momento a gente parece mais com o diabo. Alguém já mentiu? Quem é pai da mentira também é o diabo. O diabo, ele mente, ele reclama, ele nunca é grato. Isso com certeza. Então, Filipenses 2, 14 a 15 diz: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. A pessoa cheia do Espírito Santo brilha no meio dessa escuridão, do meio de um mundo perverso. Mas aqui está só falando que se a gente não murmura e não se queixa, não reclama, aí que a gente vai se tornar parecido com o nosso Pai. A gente é parecido com o nosso Pai quando não reclamamos, quando não murmuramos, mas não tem como a gente fazer isso continuamente. A gente pode até depois, quando a gente sair daqui, lembrar: não devemos reclamar, mas reclamar é tão natural, eu vou dizer, tão carnal, então, porque tudo que é natural é carnal e não glorifica a Deus. Porque a gente, se não estiver cheio do Espírito Santo, ou nos enchendo e nos mantendo cheio do Espírito Santo, daqui a pouco estamos reclamando de alguma coisa. E podemos até ser conhecidos fora de casa como gente que não reclama nunca, ou que somos muito pacientes. Alguém achou que a Colinha era sortuda por ter casado comigo, mas não sabia a realidade. Eu não andava cheio do Espírito Santo. Ainda é um desafio lembrar que esse aí deve ser meu desafio todo santo dia, todo momento de todo dia, é de me encher constantemente do Espírito Santo. Primeiro, porque ela merece. Segundo, ou primeiro, porque Deus merece, né? Deus merece que eu pareça com Ele, mas ela merece. Os irmãos na igreja merecem, e o mundo merece. O mundo merece, eu digo, merece porque tantas pessoas não querem ser crentes, porque os crentes não andam cheios do Espírito Santo. Aí tem uma visão errada do corpo de Cristo e de como é o nosso Pai. Então, é tão importante. Realmente não é uma coisa que se a gente quiser, a gente faz. Se não quiser, deixa para lá. É muito importante. Então, o segundo versículo
que eu queria ler é Mateus 5, 44, 45. Mateus 5, 44 a 45. Eu estou só citando umas áreas onde fala como o que podemos fazer ou devemos fazer para parecer com o nosso Pai. Ou para que a gente venha a ser filhos do nosso Pai. Na realidade é isso que está falando, que é mais forte ainda, né? Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Amar os nossos inimigos e orar por nossos inimigos. Às vezes a gente nem ama aqueles que não são nem inimigos, e a gente não ama direito, só porque é chato, só porque a gente não gosta de fulano. Então, aqui fala de amar e orar por essas pessoas. Ou seja, se é para fazer isso com os inimigos, é para fazer com todos. Eu acho que está começando a falhar. Então, precisamos parecer com o nosso Pai nessa área também, de amar e orar pelas pessoas que aqui não fala exatamente nessas palavras, mas em outro lugar ele fala de amar as pessoas que nos maltratam e orar por essas pessoas para parecer com o nosso Pai no céu. Esse próximo versículo que eu vou ler talvez é o mais desafiador, mas também mais janela para o coração de Deus. Quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Agora, esse versículo que eu vou ler aqui, são 3 versículos, para mim é mais forte do que 70 vezes 7. Em Lucas 17, 3 a 5. Esse desafia mesmo. E quem não está cheio do Espírito Santo, nunca vai conseguir fazer isso. Mas Jesus manda fazer. Isso não nos deixa saída. Como dizia o pastor Júnior Rocha, ele dizia: entra em crise. Não é uma expressão que eu uso muito. Ele diz: você não entra em crise por essa causa, por aquilo? Eu disse: eu não sei o que é entrar em crise, mas por algumas coisas precisamos entrar em crise. Para essas coisas que eu já falei, precisaríamos na realidade entrar em crise, ou no mínimo nos encher do Espírito Santo, que é melhor do que só entrar em crise. Mas se isso nos leva a andar cheio do Espírito Santo, então aí entrar em crise é o certo, porque tem que ter um fim produtivo. Mas devemos nos desesperar para estar cheio do Espírito Santo, para fazer o que diz em Lucas 17, 3 a 5. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Agora, essa parte aqui: se pecar contra você 7 vezes no dia, quantas vezes no dia? 7, num dia só. E 7 vezes voltar a você e disser: eu estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. A gente podia dizer: eles não tinham o que nós já temos. Depois de Pentecostes, eles poderiam ter falado: nos encha do Espírito Santo, porque realmente não tem como fazer isso. Se alguém falhar com você, se alguém lhe ofender ou fizer algo que te tira do sério, uma vez no dia, você consegue perdoar? Se ele disser:
não vou fazer mais, me perdoe. Ele está admitindo ao arrepender-se, ao dizer que está arrependido, que ele não quis fazer, não deveria ter feito e não fará mais. Você perdoa? Claro. Agora, se ele fizer a mesma coisa, mais uma vez, o que vocês vão achar dele? Está fingindo, está sem vergonha, é só da boca para fora. Mas aqui não diz que ele se arrependeu. O que diz? Se 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Não diz que ele está arrependido, diz? Diz que ele disse que está arrependido. Ou seja, você vai levar a sério cada vez que ele vem dizendo que eu não vou fazer mais. Por que eu estou falando não vou fazer mais? Porque arrependimento carrega esse sentido, né? De não fazer mais. É absurdo essa ordem de Jesus para fazer 7 vezes no dia, porque 2 vezes já era, né? Depois de 2, a gente consegue uma terceira, acha que é possível. Agora 7 vezes. E por que eu digo a mesma coisa? Porque geralmente quando alguém peca com a gente, contra a gente, ou na nossa presença, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Porque é a fraqueza daquela pessoa. E fez na minha frente, ou alguém me contou, é de novo. Então, a gente tem dificuldade em fazer mais do que 1 ou 2 vezes. E Jesus está dizendo 7 vezes, num dia só. Agora, eu tenho uma pergunta. Você alguma vez pecou num dia só, 7 vezes? Quem não peca 7 vezes no dia? Eu não estou falando de adultério, não, de essas coisas. Estou falando de pecar, um pensamento, numa palavra dura, numa atitude. E você foi com Deus e pediu perdão, disse que não ia fazer mais? Alguém já fez isso? E você diz, Deus, perdoe, fiz de novo. Ele diz, não, para mim é a primeira vez. É? Aí você diz, então receba o teu perdão. Aí você faz de novo. Aí vai com ele e diz, fiz de novo, Senhor. É a terceira. Ele diz, não, para mim é a primeira. Deus está cheio do Espírito Santo, né? Ele é Deus. E Ele consegue nos perdoar. E Ele esquece, então Ele não está contando. Não está conseguindo contar. Ele não lembra. Então passa de 7 vezes tranquilo. Ele está só pedindo 7 de nós. Só 7 num dia. Por isso que para mim é mais forte esse do que 70 vezes 7. Porque isso aí é até quando, né? Mas num dia só. Mas se a gente puder lembrar que todo dia o Senhor me perdoa, toda vez, tantas vezes que for necessário, que se eu for pedir perdão e disser que eu estou arrependido, Ele vai me perdoar. Mas para Ele é a primeira vez. É a primeira vez. Então, esse para mim talvez é um dos melhores termômetros para a gente ver se estamos cheios do Espírito Santo, ou quase cheios do Espírito Santo. Se a gente consegue até 2 ou 3 vezes, estamos mais cheios que ontem, né? Mas essa aqui é uma área para a gente se testar e ver que se eu estou cheio. Não adianta perguntar e nem que alguém te pergunte e você dizer que está. Embora o Bill Bright, da Cruzada Estudantil, quando alguém queria entrar no escritório dele, para conversar com ele, se a pessoa entrava, ele dizia, antes de conversar, ele diz, você está cheio do Espírito Santo?
Você queria que alguém lhe perguntasse isso antes de ter diálogo com você? O tempo dele era muito importante. Não era qualquer um que podia, né, ter seu ouvido, que podia ter um diálogo com ele. Ele perguntava. Por que ele perguntava? Se a pessoa falava, sei não. A maioria talvez não iam saber se estavam cheios ou não. Ele disse, então volte daqui a pouco quando você estiver cheio do Espírito Santo e a gente conversa, vai ser mais produtivo. Você não acha que ele está certo? Por que ele falava isso? Porque ele entendia que estar cheio do Espírito Santo é como respirar. Que a gente exala o pecado, inala o Espírito Santo o dia todo. Tanto que a gente respira, a gente faz isso com o pecado e se enche do Espírito Santo. Se a gente tiver esse hábito, qualquer hora que alguém precisa nos ver cheio, estamos cheios. Se nos perguntar, podemos dizer que sim, sem nenhuma arrogância, porque a gente estamos exalando o pecado, inalando o Espírito Santo. Para ele era tão simples como respirar. É só a gente decidir abraçar aquilo para a glória de Deus e para o bem dos nossos irmãos que não têm escolha às vezes, né? De estar na convivência e sofrem quando a gente não estamos cheios. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. Na versão mais conhecida, talvez antiga, diz, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E jamais, poderíamos dizer, faremos sofrer os que estão bem próximo da gente. Jamais faremos sofrer aqueles que estão próximo da gente. Talvez o trecho-chave, e eu vou ler não coloque ainda, depois você pode colocar, tá? Não coloque ainda esse próximo, porque eu vou ler na versão fácil de ler. A não ser que você tenha essa versão, mas a maioria dos lugares que eu vou, ninguém nem ouviu falar. Versão fácil de ler. Eu vou ler e vocês vão saber de que trecho é, depois eu falo. Por isso não sejam tolos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. E não continuem a se embriagar com vinho, pois isso vai levá-los à ruína espiritual. Mas encham-se com o Espírito. E como consequência de estar cheios do Espírito, vocês serão capazes de animar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. E também serão capazes de cantar e louvar de coração ao Senhor. E também serão capazes de agradecer sempre a nosso Deus e Pai por tudo. Quem agradece por tudo, não no meio de todas as circunstâncias, apenas como dizem Tessalonicenses, mas sempre agradece a nosso Deus e Pai por tudo. Essa pessoa não vai reclamar nunca, porque já está agradecendo por cada coisa que acontece, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém sabe qual é o trecho? Qual é o livro? Quem é o autor? Efésios 5, 18, é muito citado, né? Não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Ou seja, esse aqui não fala de alguém orar por mim ou eu estar sendo enchido numa vigília. É um processo diário de me encher do Espírito Santo
E vamos falar mais do que diário, é momento após momento, sempre me vigiando para que eu esteja cheio do Espírito Santo. Quando estamos sensíveis ao Espírito Santo, claro, quem está mergulhando na palavra vai também ter mais sensibilidade ao Espírito Santo para saber se está ou não cheio. Então é importante que a gente tenha um hábito de ler a palavra e ler cheio do Espírito Santo, que aí vai ser muito mais produtivo, né? Nós vamos compreender o que Deus está querendo falar para nós. Então, coloque aí esse trecho, Efésios 5, 17 a 20. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Aqui fala usa essa expressão, sejam cheios. É por isso que eu escolhi essa outra versão que fala de se encher. E eu creio que no original também sai mais assim, nesse sentido de que eu sou responsável de me encher. Em vez de me embriagar com vinho, eu sou responsável para me encher do Espírito Santo. Então, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas versões dão a impressão que a gente vai se encher do Espírito Santo falando, né, a palavra de Deus e cantando hinos e salmos. Então você pode também interpretar assim, porque quem está cheio da palavra e cantando e se alegrando, também fica cheio. Ou seja, isso nos faz encher, nos enche do seu espírito com essa atitude, né, diante da palavra e das pessoas. E também, ao nos encher, o que vai fluir vai ser a graça de Deus em nossas palavras, e nós vamos estar com corações alegres, e nós vamos conseguir perdoar com facilidade, vamos poder amar, vamos poder orar pelas pessoas que nos maltratam, nós vamos poder sempre ser grato e assim, dessa forma, parecer com o nosso Pai. Mas não faz sentido, se estamos cheios do Espírito Santo, que vamos parecer com o Papai do céu? Claro, vamos estar sempre parecendo com Ele, e é para isso que nós nascemos, é por isso que a gente se reúne, para que a gente possa juntos, né, ajudar uns aos outros, nos animar, enquanto é hoje ainda, para que a gente não se torne duros e insensíveis ao Espírito Santo, mas pelo contrário, a gente esteja sempre nos enchendo. E por que também precisamos uns dos outros? Porque gente boa em nossa presença não provoca nenhuma reação carnal. Quem é que provoca a reação carnal? Seu marido. Ele é gente boa, né? Mas é só ele que consegue às vezes te tirar do sério, né? É a gente na convivência, precisamos uns dos outros, precisamos, porque Deus usa a imperfeição minha para fazer com que você precise estar se enchendo do Espírito Santo. Porque se a gente vivesse entre gente boa somos, claro, somos todos filhos de Deus, mas se ninguém nunca provocasse ninguém, assim, no sentido de tirar do sério, de chatear o outro, a gente também não ia ter um ambiente para crescimento. Então também é o termômetro, é que nos ajuda a dizer, opa, eu não estou cheio não. A gente precisa estar percebendo quando estamos cheios ou não só esperando que alguém nos diga no discipulado, você não está cheio não.
É melhor a gente ter essa sensibilidade, né? Então, como se manter cheio? Vou dar essas dicas simples, é o que se fala aqui toda semana. Intimidade com Deus, precisamos gastar tempo com Ele, né? Gastar tempo com Deus. Deixa eu te dar uma... Vou esquecer das outras dicas, só vou terminar com essa. Eu tenho umas 4 aqui, mas eu vou fazer só essa dica. A maioria de vocês não são em tempo integral na obra. Porém, alguns estão desempregados ou alguns não trabalham fora de casa, só trabalham dentro de casa. O seu horário, né, a sua agenda, quem faz é você. Mas para a maioria o tempo é curto. Quem estuda, quem trabalha fora de casa, o tempo é curto para gastar na presença de Deus. O que eu vou recomendar agora, eu quero que você leve muito a sério. Quem acha que gasta já tempo demais, tempo suficiente? Quem gostaria de gastar mais tempo? Mas você não consegue todo dia o tempo que você gostaria. Ninguém vai dizer quanto tempo é isso. Você quer mais tempo na presença de Deus, mas não dá de achar esse momento. Parece que não acha todo dia. Mas eu vou te desafiar, porque eu vejo que isso é chave também para a gente ficar cheio do Espírito Santo. Precisamos gastar tempo, né, com o Espírito Santo, tempo na presença de Deus. Se você não consegue fazer todo dia o tempo que você gostaria, vamos supor que o teu normal é 5, 10 minutos antes de ir para o trabalho, ou meio-dia, mas é corrido, é rápido. Não é gastar tempo na presença de Deus. O que é? Talvez orar, Deus abençoe esse dia, você lê um capítulo, talvez nem isso, né? Alguns lê só o pão diário, né? Um versículo. Então, eu sugiro que você, em relação à palavra, se desafie a ler a Bíblia uma vez por ano. Isso já é 3 capítulos todo dia e no domingo 4. Agora, se você quiser tentar ler 4 todo dia, eu leio bem mais do que isso, mas eu sou tempo integral. Então eu sou pago para ler a Bíblia. Então, quero lhe desafiar a achar uma vez, um horário por semana, só um horário por semana, não negligenciando os outros que você já tem. Uma vez por semana, tenta gastar um tempo que nada vai te tirar daquele momento, um tempo mais prolongado, um tempo que não é tão apertado, um tempo que você não vai ter interrupções. Você, de preferência, ou não leve seu celular para esse lugar que você se encontra com Deus, ou coloca no modo avião, no mínimo, porque talvez vai querer ler a palavra no seu celular. Mas gaste mais tempo, uma vez por semana. Precisamos urgentemente ter aquele momento, aquela experiência que vai fazer com que nunca mais você dependa daqueles eventos onde a gente canta "Me enche de novo". Porque se você não conseguiu de alguma forma se manter cheio durante a semana, esse tempo com Deus vai ser fundamental para que você renove, seu compromisso, renove seu compromisso, aumente seu amor, receba o amor de Deus, te enche então do Espírito Santo de uma forma que seja mais fácil manter cheio durante a semana, mesmo que não tenha o tempo devido, e que depois até mesmo durante o dia, no corre-corre, você consegue se manter cheio. Teve um monge, vou terminar com contando um pouquinho a sua história. Esse monge era chamado Nicholas Herman, era conhecido como Irmão Lourenço. Alguém já ouviu falar? Era francês. Deus também fala com monges
franceses, há mais de 350 anos, em um convento na França. Ele praticava na presença de Deus, praticava a presença de Deus. A gente não está acostumado a falar muito assim em termos de praticar a presença de Deus. Então ele não sabia de muitos dos termos dos pentecostais, mas ele praticava a presença de Deus. Ele fala assim: o que mantenho prestando uma simples atenção a Deus e dando-lhe meu afeto em sua totalidade. Ou seja, mantendo o que eu posso chamar de uma real presença de Deus. Ou, para dizer melhor, uma conversa habitual, silenciosa e secreta da alma com Deus. Para eles no convento era silencioso, tudo era silencioso, né? Conversa que frequentemente me enche de alegria e me captura interiormente e às vezes me esforçando para evitar que os outros percebam. Por quê? Eu achar que ele estava louco, rindo sozinho. Mas ele estava experimentando a presença de Deus por praticar, por insistir, por desejar tanto, e fez isso, né, a prática da sua vida, o costume da sua vida, era viver na presença de Deus. Então, vamos viver assim, vamos fazer com que as pessoas perto de nós percebam que é nosso Pai. Quem é nosso Pai? Que é Deus, e não é o diabo. E que especialmente o nosso cônjuge, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos possam dizer, né, papai, mamãe, está cheio do Espírito Santo. E fala até para os outros, está cheio do Espírito Santo, meu pai. Você não gostaria de ser conhecido como alguém cheio do Espírito Santo? Então, por que não abraçar isso com tudo? Obrigado, Senhor, porque realmente Tu tens nos dado tudo o que precisamos para viver a vida que Te agrada. Tudo nós temos, a Tua palavra, temos o Espírito Santo dentro de nós, temos os irmãos que nos ajudam, que oram por nós, pessoas que nos discipulam, pessoas que cuidam de nós, e gente que nós cuidamos. A gente está cuidando também nosso testemunho. Nós precisamos fazer isso porque nós somos discipuladores também e queremos que as pessoas próximas de nós possam experimentar um pouco da graça de Deus através da nossa vida, através de nós estarmos sempre nos mantendo cheios do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu Te agradeço tanto, Senhor, que Tu nos amas intensamente e realmente tens muita paciência conosco. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.